Olá, um bom dia a todos. Nós estamos retornando aqui depois de um tempo aí para falar ainda sobre a carta escrita às igrejas do Apocalipse. Falamos já sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. E hoje queremos fazer algum comentário acerca da igreja de Tiatira. Eu quero lembrar, todos os vídeos a gente tem sempre lembrado que nós estamos tratando essas igrejas por eras, pela qual elas foram escritas, as cartas foram escritas. E uma coisa que eu esqueci de mencionar nos outros vídeos e eu vou falar agora é que assim, quando vai se pesquisar acerca das eras da igreja, a gente vai ver algumas variações de data de uma igreja para outra, de um historiador para o outro. E aí eu acabei tendo que mudar algumas coisas, pegando as datas que são consideradas mais exatas, mas sempre que a data tem alguma variação. E aí a gente vai então falar sobre a igreja de Tiatira. Lembrando que a igreja de Tiatira, ela representa a igreja da Idade Média, né? Uma igreja que viveu corrupção e idolatria, corresponde do ano 530 ao ano 1517 depois de Cristo. Essa igreja é a que tem um dos períodos mais extensos entre as sete. Foi o período mais extenso, e é uma igreja que ela vai ter uns ensinamentos aqui muito profundo para nós meditarmos nessa manhã. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aí nos acompanhando, você que depois vai estar assistindo esse vídeo, ou aqui no Facebook, ou depois no nosso canal no YouTube. Você pode deixar o seu ok aí, vai ser benção. Amém? Eu quero ler o texto aqui, a gente vai meditar versículo por versículo. Estou vendo aqui o Alexandre mandando a paz Senhor, pastor Márcio. Alexandre, Deus abençoe. Espero que a cada dia o Senhor tenha trabalhado na sua vida, aí onde você está agora. Que o Senhor esteja te direcionando no caminho dele, pela obra que ele tem na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos meditar aqui nessa carta que Jesus revelou a João no Apocalipse, capítulo de número 2, e a partir do verso de número 18, para a nossa meditação nessa manhã, e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? O texto começa assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus. Eu abordei também nas outras cartas que todas as cartas escritas elas estão direcionadas ao anjo da igreja. Apesar de algumas pessoas terem essa questão de anjo como anjo mesmo, né, ser celestial, mas a carta foi direcionada ao líder da igreja. O pastor de uma igreja é considerado o anjo da igreja, né, o mensageiro da igreja. Então essa carta ela não foi direcionada a um ser celestial, essa carta foi direcionada ao pastor de uma igreja, né? E quando a carta ela é direcionada ao pastor da igreja, essa carta vem endereçada de quem está enviando a carta. E ele diz assim: assim declara o Filho de Deus. Essa denominação, essa afirmação de quem está enviando a carta, a própria revelação desse Cristo à igreja de Tiatira, deixando claro que quem está enviando a carta é aquele que é verdadeiro, que é o Filho de Deus, que é o Messias. Por que ele começa falando dessa forma com a igreja de Tiatira? Porque ele vai tratar uma questão de idolatria, então ele precisa se identificar como sendo o Senhor da igreja, como sendo o Deus da igreja. Então ele declara dessa forma: assim declara o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade, cujos olhos são como chama de fogo,
Isso fala da capacidade de visão que o Senhor tem das nossas vidas. Tudo que a gente faça na presença dele ou fora da presença dele, nada passa desapercebido diante do conhecimento e dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor, a Bíblia chega ao ponto de dizer que está sobre toda a terra, sobre os bons e os maus, para o dia do juízo. Então, olhando para esse texto, nada vai passar desapercebido dos olhos de Deus. Nada que a gente faça, nada que se faça por nós ou contra nós, vai passar desapercebido diante dos olhos de Deus. Porque os olhos dele são como chama de fogo. E é interessante que o fogo na Bíblia, ele traz um sentido de juízo, de justiça, né? A Bíblia chega ao ponto de dizer, em termos de juízo, como a palha queimada pelo fogo, e também ela traz um representativo de justiça. Justiça a gente vê quando os discípulos estão ali no cenáculo esperando a promessa, o que eles ouvem um som como de um vento impetuoso e vê línguas como de fogo sobre eles. E essa língua repousa sobre eles. Então o fogo tanto fala de juízo quanto fala de justiça. Então os olhos do Senhor estão atentos para todas essas coisas, porque Ele é justo e fiel. E os seus pés como bronze reluzente, ou como um latão que sai da fornalha. É interessante a gente notar que o salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E olhar para os pés do Senhor como um latão reluzente, ou como um latão que sai, o bronze reluzente, o latão que sai polido de uma fornalha, está dizendo que a capacidade que ele tem para pisar e para os seus passos são sempre verdadeiros, são sempre iluminados, porque você vê que quando o latão está reluzente, o bronze está reluzente, ele reflete luz. Então, todos os passos do Senhor é na luz. Por isso que nós devemos andar na luz e não nas trevas. E isso faz uma analogia a essa questão da capacidade que ele tem para pisar todos os lugares de uma forma clara, encandecer e trazer luz para o ambiente mais escuro que seja. E ele diz no verso 19 assim, ó, conheça as tuas obras. Ele disse isso a todas as igrejas que nós lemos anteriormente, porque as obras que nós fazemos, ela é conhecida em Deus, e é conhecida de Deus. Toda obra que a gente faz, ela é conhecida. E ele faz questão de dizer que a obra que nós estamos fazendo, ou que essa igreja fez nessa época, ela é conhecida. Ela é conhecida. E se ele está dizendo que ele conhece, é porque vai chegar uma hora que ele vai recompensar. Toda pessoa que faz um bom trabalho, chega uma hora, ela é recompensada. E ele deixa claro, eu conheço as tuas obras. E é interessante que ele destaca algumas coisas aqui, ó, e diz assim, e o teu amor. E o teu amor. Então veja que era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que amava. E é interessante que o amor ele não pode ser somente de palavras, o amor ele tem que ser de entrega, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então todo o amor que só é palavra, para Deus ele não tem muito sentido. Mas todo o amor que tem uma entrega, então ele tem um peso diante de Deus. Porque corresponde ao amor de Deus. Toda vez que a gente ama, a gente se entrega. Quando a gente se entrega, é porque a gente se ama. Então, esse amor que Deus espera e está colocando aqui, né, dentro dessa igreja, mostrando que essa igreja tinha esse amor. E diz assim, e a tua fé? E é interessante que eles notar, porque assim, se eles têm fé, é porque eles deram ouvido à palavra de Deus. Porque a fé, só tem uma maneira pela qual a fé vem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, olhando para isso, a gente vê uma igreja que tem obras, uma igreja que está trabalhando, que está evangelizando, que está fazendo, trabalhando na obra de Deus. Uma igreja que tem amor. Então ela trabalha e o trabalho dela tem amor, e esse amor ele é para com o próximo, por isso ele está sendo colocado em destaque aqui, e é uma igreja que tem fé. E a Bíblia deixa claro que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé que ele é galardoador daqueles que o buscam.
Então eu fico imaginando as qualidades da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, que foi a cidade de Tiatira, que foi criada como um centro militar na época, mas depois se tornou uma cidade. É interessante a gente notar que essa igreja de Tiatira, ela foi fundada por Seleuco no ano 311 a 280 antes de Cristo, e o objetivo principal pela qual ela foi criada é para ser uma base militar. Mas depois ela acabou se tornando uma cidade, né, cujo seu comércio desenvolveu bastante, né, principalmente na parte de tecido. Até o livro de Atos dos Apóstolos faz um relato de Lídia, né, que era dessa cidade, né, que era da cidade de Tiatira, que mexia com tecidos também. E era uma cidade que se tornou conhecida pelo seu comércio. Seu comércio acabou se tornando conhecido. E ele destaca, além da obra do amor e da fé, o teu ministério, né? Então, olha só, era uma igreja que, se a gente analisar pelo tempo que estava vivendo, ela tinha qualidades excelentes, né? E quando está dizendo de ministério, de colocar em prática aquilo que Deus colocou sobre eles, exercer o ministério, exercer a função pela qual Deus chamou, a gente vê que o próprio Cristo está destacando e a fé e o teu ministério. E ainda ele diz assim, e a tua perseverança, bem como sei que estás servindo, muito mais agora do que no princípio. Então, olha só, era uma igreja que estava numa decrescente. Ela estava crescendo. Ela estava aumentando e melhorando a cada dia. E isso é maravilhoso dentro de uma igreja. Quando ela tem um trabalho eficaz, e esse trabalho é com amor, esse trabalho ele é imbuído de fé, esse trabalho ele vem com um ministério aprovado por Deus, e a perseverança. Porque o que mantém todas essas coisas, o que mantém a obra, o que mantém o amor, o que mantém a fé, o que mantém o ministério, é a perseverança. E todas essas coisas estavam neles, estavam para que eles pudessem chegar a esse ponto de Cristo escrever uma carta através de uma revelação a João lá na ilha de Patmos, dizendo assim, tudo isso que você está fazendo tem sido bom. E vocês têm conseguido manter esse processo, vocês têm conseguido manter essa qualidade, e não só manter, mas fazer com que essa qualidade aumenta, porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Uma igreja que fica estagnada, uma igreja que fica paralisada, chega a um ponto e para, a gente vê que ela não teve perseverança em dar continuidade àquilo que Deus colocou na mão dela. Agora, essa igreja não, essa igreja parece que ela, olhando nos parâmetros que Cristo está revelando, é uma igreja que está numa ascensão tremenda, porque está dizendo assim, ó, bem sei como está servindo, muito mais agora. Ele está dizendo assim, ó, hoje vocês estão fazendo uma obra muito maior, estão servindo muito mais do que quando vocês começou. Hoje vocês estão fazendo coisas, porque a maturidade, o relacionamento com Deus, todas as coisas que foram acontecendo na caminhada, no projeto da igreja de Tiatira, levou ela a uma excelência diante de Deus. Levou ela a uma progressão diante de Deus. E Deus só está trazendo essas exaltações aqui para a igreja justamente porque ela teve um envolvimento tão profundo com Deus a ponto de ela alcançar esses méritos. E aí ele diz assim, ó, serve muito mais agora do que no princípio. E aí diz ainda no verso de número 20, no entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que diz profetiza, porém com os seus ensinos induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Eu quero chamar sua atenção porque assim, ó, Jezabel nessa época já não existia. A pessoa de Jezabel já não existia. Ela teve uma morte trágica anunciada pelo profeta e
nessa época ela não existia, mas tinha os seus discípulos, tinha aquelas pessoas que ainda praticavam, e essas pessoas elas passaram a fazer parte da igreja. Eu quero mais uma vez destacar uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração, que o joio e o trigo vai sempre andar junto. O joio e o trigo vai estar sempre no mesmo campo. O bem e o mal vai estar sempre um do lado do outro. O certo e o errado vai estar sempre um do lado do outro. O falso e o verdadeiro vai estar sempre um do lado do outro. Por quê? Para forjar, para poder aperfeiçoar. Porque só se sabe que é falso porque o outro é verdadeiro. Só se sabe que é joio porque o trigo tem semente. Só se sabe o que é certo porque o outro está errado. Então, essas pessoas, alguns chegam ao ponto de usar o verbo, a palavra no original, que chega a dizer que são filhos de Jezabel, discípulos de Jezabel, alunos de Jezabel, pessoas que praticavam aquilo e passaram a ensinar aquilo aonde eles estavam. E eles então conseguem se infiltrar dentro da igreja, ficam ali, e ali eles começam a disseminar no meio da igreja todas essas práticas. A imoralidade sexual, eles começam a colocar no meio do povo, não, você pode comer comida consagrada a ídolos, isso não tem nada a ver e tal, e aquilo outro. E eles começam a colocar dentro da igreja uma pedra de tropeço para que as pessoas tropecem. Por quê? Se as pessoas começam a fazer esse tipo de coisa, elas vão desagradando e vão fugindo daquela verdade de Deus e vão correndo para longe de Deus e não para próximo. Então, mesmo com todas essas qualidades, o Senhor ainda diz assim, que eles toleravam Jezabel, ou a prática de Jezabel, através daquelas pessoas que ali estavam. Então, uma igreja tolerante é uma igreja que está correndo o risco de ser engolida ou ser envolvida com aquilo que está tolerando. Todas as vezes que nós deixamos de combater o pecado, que nós deixamos de combater as coisas que fogem da verdade de Deus, passamos a tolerar ela para não magoar um, não magoar o outro, não... a gente está correndo um sério risco de a gente ser engodado por elas, enrolado nessas coisas, e daqui a pouco a gente vai se encontrar preso por elas. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando assim, uma igreja passiva, uma igreja que aprendeu a conviver com as práticas de Jezabel. Porque aqui, a questão não é o seguinte, o joio e o trigo estão juntos, tá? Mas a questão é que eles estavam tolerando. Eles estavam tolerando. E o fato de tolerar, o fato de aceitar, o fato a convivência é inevitável. A convivência é inevitável. Se você não convive com pessoas boas e más dentro da igreja, você convive no trabalho, na escola, no mundo, na sociedade. Nós estamos dentro desse campo, dentro desse sistema. Porém, nós não compactuamos com ele. Porque a partir do momento que nós compactuarmos com esse sistema, o que vai acontecer? Então o sistema dominou. Então as doutrinas de Jezabel dominaram o povo. E aí ele chega ao ponto de dizer assim, você tolera, né? Elas que estão no nosso meio, induzindo, levando, ensinando a imoralidade sexual. Ensinando as práticas que Deus não aprova, ensinando aquilo que Deus não atesta, não assina embaixo. E todas as vezes, querido, que uma igreja passa um ensinamento que não vem de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a sua igreja, nós estamos se incluindo aqui dentro. E o problema é que às vezes isso vai seduzindo porque parece bom.
Veja que quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, as coisas que ele ofereceu foram coisas assim que eram boas. Imagina um pedaço de pão para quem está com fome. É bom. Imagina uma pessoa que está sem nada, né? Está precisando do socorro de Deus. E de repente alguém fala assim, ó, lança-te daqui para baixo porque está escrito lá, os seus anjos da guarda a teu respeito. O que a pessoa mais quer é ver a manifestação de Deus, mas a manifestação de Deus nem sempre está naquilo que nós achamos que está. A manifestação de Deus ela pode se agir mesmo que a gente não venha fazer aquilo que o diabo está querendo que a gente faça. Isso já é uma manifestação de Deus. Agora, a gente pode analisar que ele seduz a imoralidade e a comidas sacrificadas a ídolos. E o 21 diz assim, ó, concedi-lhe também para que se arrependam, concedi-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender-se. Então veja bem, ó, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Então mesmo, eu sei que essa semana aí foi semana semana que foi comemorada a Páscoa, eu até fiquei de fazer um vídeo sobre a Páscoa e eu estou esperando passar toda essa situação aí, todo mundo falando sobre Páscoa e tal, mas depois eu quero trazer um vídeo sobre a Páscoa, quero fazer um vídeo, uma mensagem sobre a Páscoa, e vai ser bênção para as nossas vidas. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu vou deixar passar aí um tempinho aí e vou fazer um vídeo sobre a Páscoa. Amém? Mas olha só, o Senhor concede tempo. Deus é longânimo, Deus é benigno, e Ele está concedendo tempo na expectativa que essas pessoas que estão praticando e que estão seduzindo a igreja as práticas de Jezabel, a esperança de Deus é que eles venham se arrepender. Deus vai prolongando, o seu juízo, Deus vai prolongando a expectativa assim, ó, vai se arrepender, vai se arrepender, vai se arrepender, vai se arrepender. E eles não se arrependem. Eles não querem se arrepender. Então mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz, ressuscitado, isso e aquilo. Queridos, o arrependimento é uma coisa pessoal que tem que partir de nós. E o arrependimento só vem sobre a nossa vida quando nós estamos constrangidos com aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós somos constrangidos e entendemos, falamos assim, isso que eu estou fazendo não é certo, então eu estou arrependido do meu ato. Arrependimento é algo que nos traz vergonha do que nós fizemos. E eles não estavam dispostos a isso. Eles estavam tão convictos do ensinamento que eles tiveram, das bases que eles tiveram dentro do ensinamento de Jezabel, que para eles aquilo não era pecado. E o Senhor vem trazendo aquilo ali como uma prostituição, não só uma prostituição no sentido de adulterar a palavra, o sentido original do projeto de Deus, mas também no sentido de gerar no meio das pessoas a imoralidade sexual. Então todas essas coisas, quando a gente olhamos, a gente vê que a longanimidade de Deus, ela vem se estendendo na expectativa que a humanidade se arrependa. Tanto é que esse é o período mais longo da era das igrejas. Das 7 igrejas, esse é o período mais longo que teve. Esse é o período mais longo, de 538 a 1517, depois de Cristo. Então eles tiveram muito tempo para se arrepender. A Idade Média da igreja foi conhecida como uma época de corrupção e idolatria. E olha como a longanimidade de Deus se estendeu aí, porque foi o período mais longo na expectativa assim, de Deus falando assim, não, a gente tem uma igreja que está fazendo a coisa certa, uma igreja que está fazendo uma obra maravilhosa, uma igreja que tem um amor imenso, uma igreja que tem uma fé sobrenatural, uma igreja que tem um ministério profundo e uma perseverança imensa. A expectativa de Deus e a confiança de Deus nessa era
na igreja de Tiatira foi muito grande, porque ele esperava que as pessoas entendessem o propósito dele dentro desse tempo. Mas ele deixa claro assim, ó, deu tempo para que elas se arrependessem e elas não quiseram. É opção, não quiseram se arrepender. Não quiseram deixar de lado as coisas que levavam elas para o caminho distante de Deus. E aí ele diz no 22 assim, ó, portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Olha só, Deus propõe o arrependimento. Deus mostra. Agora é interessante que como eles não colocam diante de Deus nenhuma predisposição a se arrepender, Deus já vem falando de uma questão que vai, se eles não se arrepender, vai ter uma consequência. Portanto, eis que farei adoecer. Por quê? Porque o pecado adoece. As coisas fora de Deus, ela adoece. Ela adoece e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. Então o que ele está deixando claro? Que essas pessoas que estão aí disseminando a doutrina de Jezabel, levando o povo a se afastar de Deus, levando o povo a viver uma vida longe de Deus, no pecado, adulterando não só a palavra, mas adulterando a origem do homem. Por que eu falo adulterando a origem do homem? Porque o homem foi feito para viver com uma mulher só. E aí todas essas práticas, elas eram colocadas pelos os discípulos de Jezabel aqui, as profetisas, os profetas de Jezabel aqui nessa época, como se fosse algo natural. Né? A promiscuidade, a idolatria, todas essas coisas ficaram muito fortes nessa época. E é interessante que ele diz assim, ó, se vocês não se arrependerem, vocês vão adoecer. E adoecer já é um princípio que as coisas começam a encaminhar para pior. Por quê? Tem certas doenças que elas aparecem com sintomas, e se não for cuidada, se não for tratada, elas vão piorando, 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 até levar a pessoa à morte. Mas veja que ele leva um processo de dizer assim, ó, adoecer e enviarei grande aflição. Então você vê que se eles não se arrependem, essa situação ia vir sobre ele, porque aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Ó a longanimidade de Deus, ó a benignidade de Deus, ó o amor de Deus na expectativa que o homem e que a mulher ela entenda esse processo. E parece que nos nossos dias, trazendo hoje para os nossos dias, né, transportando daquela época para os nossos dias, parece que às vezes a gente vai vivendo o pecado, vai vivendo as coisas erradas e a gente vai achando comum. A inversão de valores nos nossos dias está muito grande. A inversão de valores de achar, mas olha, o fulano também faz isso. A gente se media pelo medíocre. Mas a igreja do fulano também faz. O casal ali também está assim. Não tenha como média aquele que já é medíocre, aquele que já é mediano. Pega alguém que está superior a você. Se baseie na palavra de Deus, se baseie nas coisas que estão acima. Não pegue algo menos que você para você se basear, para você criar um patamar de vida. E aí, ele diz assim, matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras.
Agora olha só, olha a consequência final do negócio. Olha a consequência, matarei os seguidores dessa mulher. Esse é o ato final. Esse é o ato final, porque a Bíblia diz assim que na sepultura não há louvor. Esse é o ponto culminante do ser humano quando ele chega ao fim. Porque ali, quando se encerra tudo nesse plano de vida, que se sentencia ou a vida eterna com Cristo ou a vida eterna sem Ele. E ele está deixando claro, matarei os seguidores dessa mulher. E todas as igrejas saberão. É interessante que ele agora não está dizendo só a igreja de Tiatira, mas diz assim, todas as igrejas saberão. Saberão o quê? Que essa mulher, que esses servos dessa mulher, que esses seguidores dessa mulher morreram porque não abandonaram o pecado. Morreram porque não abandonaram as suas práticas. Morreram porque não abandonaram aquilo que deram prazer para eles. E aí, ele diz assim, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Mente e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com a vossa obra. Então, olha o que Deus está deixando claro. Ele sonda a mente e o coração. Ele sonda a mente e o coração da pessoa. Ele sonda o que passa na nossa mente, quais são os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando agora, o que nós estamos pensando em fazer. Porque antes mesmo de nós fazermos alguma coisa, nós já planejamos aqui, na mente. Você sabe que eu acho interessante? É por isso que a Bíblia diz assim, algumas traduções vai dizer, né? Quando ele chama Pedro, diz assim, ó, vinde e eu vos farei pescadores de homens, né? Mas eu gosto daquela tradução que quando diz assim, ó, vinde e eu vos farei pescadores de alma. Porque foi a alma que se corrompeu, a maneira do homem pensar. Porque a maneira que o homem pensa é a maneira que ele age. E quando nós não pensamos como Deus, nós não agiremos como Deus. Nós não falaremos como Deus, nós não veremos como Deus. Então o que corrompeu no homem foi a maneira de ele pensar, a maneira de ele ver Deus, de ele enxergar a Deus e de ele saber sobre Deus. A alma do homem foi corrompida, a mente do homem foi corrompida. E agora ele precisa voltar a ter a mente de Cristo. Por isso que quando o texto diz assim, vinde eu vos farei pescadores de alma, porque se a nossa alma, se a nossa mente, se os nossos pensamentos forem bons, querido, se nós tivermos a mente de Cristo, pensar como Ele pensa, agir como Ele age, falar como Ele fala, estender a mão como Ele estende, amar como Ele ama, não haverá julgamento que vai nos condenar, porque nós seremos verdadeiramente cristãos. Verdadeiramente cristão, a Bíblia diz assim que pela primeira vez em Antioquia os discípulos foram chamados de cristão, e justamente pelo fato de eles estarem fazendo aquilo que Cristo fazia. Agora, é interessante você observar que ele esquadrinha a mente e o coração. Porque eu posso pensar uma coisa. Tem um ditado que diz assim, ó, eu não tenho como impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça. Agora, o que eu não posso é deixar o pássaro pousar na minha cabeça e fazer ninho. Então, as coisas podem vir na minha mente. O desejo, o pecado, pode vir. Só que eu tenho que vencer antes mesmo que ele desça ao meu coração. Porque quando eu for convencido na mente, eu vou alimentar aquilo e vou fazer descer o coração. Então ele está dizendo assim, ó, ele esquadrinha a mente e esquadrinha o coração. E essas pessoas, elas estavam vivendo tão longe de Deus que o coração delas estavam cheio desse pecado. O coração delas estavam cheio desse mal. Não estava só na mente, mas desceu ao coração. E quando desce ao coração, se configura o pecado, se materializa o pecado.
Porque é a mente que passa toda a ordem para o corpo. É a minha mente que vai passar a ordem para minha mão se mexer, para minha cabeça, para o meu olho, que vai para minha boca, para minha perna. Todo o movimento, tudo tem que passar pelo cérebro. E aí que a gente sabe, por isso que diz assim, ó, quando fala das armaduras de Deus, colocar o capacete da salvação. Isso, para que esteja protegido, para que os dardos inflamáveis do maligno não entrem na sua mente, não entra no seu, não faça descer para o seu coração os pensamentos ruins, porque se isso acontecer, ele vai consumar uma obra de pecado. Ele vai consumar uma obra que desagrada a Deus. E aí ele termina assim, ó, que Deus ele conhece as nossas obras. Ele diz assim, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí eu fico pensando, qual é a obra? Porque dentro dessa igreja, ele iniciou, ele falou aqui no verso de número 19, que a obra de algumas pessoas ali naquela igreja era boa. Era uma obra excelente. Era algo tremendo, era algo maravilhoso. Agora, é interessante que ele está dizendo assim, ó, começa a falar desses discípulos de Jezabel e diz assim, a obra de vocês não são boas. E eu estou observando tanto as obras boas quanto as obras más. E eu vou retribuir segundo as suas obras. Vamos tentar de uma maneira humana, tentar entender o que Deus está querendo dizer. Imagina assim, você contrata alguém para fazer um serviço para você, né? Então vamos supor, você tem um quintal lá, um lote, e você precisa carpinar, roçar ele, fazer alguma coisa. Então você vai contratar uma pessoa e o que você quer é que essa pessoa chega lá, ela carpine, ela roce ali todo aquele quintal e fique pronto, fique perfeito. Aí a pessoa vai lá e não faz a coisa certa, só deita o mato. Mas aí ela quer receber pelo aquilo que você contratou. Não, mas qual foi o contrato? O contrato é que você carpinasse, não é que você só deitasse o mato. E aí o cara que contratou o serviço vai falar assim, não, eu não vou te pagar pelo serviço que você não fez. Então aí que está a questão, queridos. Aí a pessoa vai falar assim, eu quero que você me pague, mas eu não fiz o serviço. Então a obra ela é recompensada segundo aquilo que a gente faz. E aí ele fica imaginando, quando Deus for passar numa balança, no crivo de Deus, acerca da minha obra e da obra e da sua obra, da nossa obra, ele tem um crivo para ver. Qual foi a intenção? Você fez isso porque você queria se aparecer? Você fez isso porque você queria ganhar dinheiro? Você que fez isso porque você queria ser famoso, ter status? Por que você fez a obra? Um dia questionar, Senhor, olha, estão aí pregando em seu nome, olha, estão fazendo... Ei, fala, deixa eles. O importante é que o evangelho seja anunciado. Então qual é a diferença de obra? A diferença vai ser naquele dia. Quando ele vir retribuir segundo a obra de cada um, vai falar assim, a sua obra tem valor, a sua não, a sua é palha, a sua... Então, é isso que faz a diferença, quando a nossa obra é conhecida diante de Deus e ele vai dar uma paga para isso. E aí, ele diz no verso 24, todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com eles costumam falar os profundos segredos de Satanás. Afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Olha isso. Ele diz então, todavia, os demais. Então, olha como Deus vai fazer. Deus, irmão, ele sabe quem está fazendo a coisa certa e quem está fazendo a coisa errada. Tanto é que ele diz assim, e os demais, ou seja, aqueles que não estavam praticando esses tipos de coisa, os demais que estão em Tiatira, lembra? Que eu falei assim, no trabalho tem o bom e o mal, tem o falso e o verdadeiro. Na sociedade tem todo tipo de pessoa, andando lado a lado, mas Deus sabe quem é quem. Você não precisa querer provar para mim quem você é e eu provar para você quem eu sou. Deus sabe quem nós somos. E aí ele diz,
Os demais em Tiatira que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com eles, costumam a falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei uma outra carga sobre vós. Então, olha que coisa interessante. O propósito de Deus não é colocar carga sobre nós. Não é sobrecarregar a sua igreja, mas aliviar. Aliviar. E para a gente receber esse alívio de Deus, a gente tem que estar fazendo a coisa certa. Para a gente receber esse alívio de Deus, a gente tem que estar fazendo a coisa certa. Não tem como nós estarmos agradando a Deus se nós estamos fazendo a coisa errada. Essa igreja tinha na sua maioria uma grande quantidade de pessoas que faziam a coisa certa, mas tinha um grupo de pessoas ali que fazia a coisa errada e estava influenciando. E o 25 diz assim, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. E esse é um conselho de Deus. Olha só, o conselho é assim, tem coisa errada no mundo inteiro? Tem, mas tem as coisas certas. E aí o conselho de Deus é assim, tão somente apegai-vos. Se apega às coisas boas, às coisas certas, às coisas honestas desse mundo. Se apega às coisas que realmente vai te promover para mais perto de Deus. Te elevar para mais perto de Deus. Parece que às vezes a gente se pega às coisas erradas, porque as coisas erradas parecem ter mais valor. Mas o conselho de Deus é assim, se apegue com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Então, o propósito de Deus, ele está para vir. Então a gente tem que se apegar às coisas certas, às coisas verdadeiras. E não se apegar com, não, se apega com firmeza. Se apega à verdade, se apega com firmeza. Mantenha a sua verdade ainda que isso tenha danos. Porque às vezes a pessoa, com medo de sofrer um dano, ela deixa a verdade para viver uma mentira. Ela deixa a verdade para viver uma mentira. E não é isso que Deus quer. Tem pessoas abrindo mão da verdade para viver uma mentira. E você não pode deixar a verdade para viver uma mentira. Se apega à verdade. Com firmeza. Porque ele diz assim no 26, ao vencedor. A proposta de Deus é assim, se você permanecer na verdade, você vai vencer. Ele está dizendo para esse povo em Tiatira, dizendo assim, ei, quem se apegar à verdade com firmeza vai vencer, porque ele diz assim, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Então veja, o intuito dos discípulos de Jezabel era promover todo esse mal para afastar essas pessoas da obra. Para afastar essas pessoas da obra que elas estavam fazendo. Você se lembra quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém? Gerson, Sabalá e Tobias, eles queriam paralisar a obra de qualquer maneira. Eles queriam impedir a obra de qualquer maneira. Com as suas visões erradas, com as suas doutrinas erradas, com os seus jeitos errados de agir, com as suas falsidades. Mas qual foi a palavra? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou firme nessa obra. Eu estou me apegado a essa obra, eu não posso parar. E é por isso que ele venceu, é por isso que o muro foi terminado, é por isso que ele chegou à conquista. É por isso que a edificação aconteceu, porque ele permaneceu firme, ele ficou apegado com firmeza naquela verdade, e ele então fez com que a obra do Senhor se concretizasse. Ele não deixou se levar pelas pessoas que estavam ali para impedir a obra de Deus. Então, a nossa obra, ela tem que ir até o fim. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Infelizmente, a gente tem visto pessoas parar no meio do caminho. Infelizmente, nós temos visto pessoas desistir da obra do Senhor no meio do caminho.
Queridos, talvez você vai achar estranho o que eu vou dizer, ou até insensível o que eu vou dizer. Mas a gente vê as pessoas se desviando da verdade por pouca coisa. A gente vê, e por pouco, por muito, gente, a verdade vai ser sempre verdade. A gente vê as pessoas abandonando o Evangelho, abandonando a Cristo, porque não me deu a paz do Senhor, não olhou para mim, não curtiu minha mensagem, não assistiu meu... são coisas tão pequenas que afastam a pessoa. Mas você sabe o que eu sempre fico, eu penso comigo. A Bíblia diz assim, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que? A pergunta é, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A altura, a profundidade, a fome, a peste, a nudez, a perseguição, o homem, os anjos, os demônios, o diabo. O que nos separará de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus? A Bíblia encerra dizendo assim, ó, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então eu fico imaginando como que uma pessoa deixa a verdade, como uma pessoa deixa a obra, e aí ela diz assim, sabe o que me tirou da verdade? Sabe o que me fez cair no pecado? Sabe o que me fez abandonar a Cristo? Sabe o que me fez abandonar a igreja? Foi fulano, foi a atitude do Bertrano, foi a decepção com isso, foi a decepção... A gente não assume que a gente deixou porque a gente quis deixar. A gente parou de fazer porque a gente quis parar de fazer. Porque a Bíblia é clara, nem o diabo pode te tirar da igreja. Nem o diabo pode te tirar da verdade. Mas todas as vezes que eu deixo ser levado pela mentira do diabo, deixa a minha mente ser confundida com isso, ser dominada por isso, descer ao meu coração, eu deixo a verdade. É uma opção minha, é uma opção sua, é uma opção nossa. Mas o que acontece é que a gente não quer chegar lá e assumir os nossos defeitos e dizer assim, não, eu sou o cara errado, eu fiz errado, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais esse Jesus, eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer a obra. Então a gente precisa falar, não, eu não vou fazer mais por causa do fulano. A gente tem que achar um culpado. É aquele princípio de Adão. Ô Adão, quem sabe, Senhor, a mulher que tu me deste. É o princípio de Adão sobre essa geração. Ah, não, mas é por causa do fulano, é por causa do... Não, aí vai para Eva. Não, a serpente. Então, gente, parece que assim, ó, a gente não tem autonomia para assumir os nossos erros, os nossos desejos. Então a gente tem que culpar alguém. Mas está dizendo assim, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, eu os darei autoridade sobre as nações, e o 27, porque vai falar da mesma coisa, e ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaço como se fosse um vaso de barro. Aí, queridos, é interessante porque ele está querendo dizer assim, ó, se você for até o fim na obra do Senhor, se você for até o fim, se você vencer, se você não deixar o inimigo te envolver e corromper a sua mente, o seu coração, se você for até o fim, quando chegar lá no milênio, você vai reinar com Cristo sobre as nações. A Bíblia diz assim que os vencedores, a igreja do Senhor, vai vir com ele e vai reinar sobre Israel. E quando diz aqui que vai reinar com cetro de ferro, com cetro de ferro, vai reinar para reduzir em pedaço, como se fosse vaso de barro, é toda aquela nação que vem contra Israel, que vem contra o povo escolhido de Deus. Olha que privilégio que Deus está dando para a sua igreja, o direito de um dia reinar com Ele. Reinar com Ele. Esses dias eu estava, só abrindo um parênteses aqui, estava no culto sábado, e o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, e eu vou meditar nela.
e vai ser muito tremendo falar sobre as 3 coroas. A coroa do rei, a coroa do Cristo e a coroa do vencedor. Quero pegar uma oportunidade um dia para falar sobre isso daqui. A coroa do rei, a coroa de Cristo e a coroa do vencedor. Mas voltando aqui, é interessante que ele propõe para o vencedor: você reina comigo. Porque Jesus não pode colocar alguém, um derrotado, para reinar. Não pode, porque o reinado é para alguém que venceu. Assim como ele venceu, está à destra do Pai. Aquele que vencer, querido, vai sentar com ele ali no trono. E ele está fazendo a proposta aqui para ele te atira. Se vocês irem até o fim dessa obra, se vocês vencerem, vocês vão reinar comigo. Vocês vão reinar comigo. E diz o 28, e eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, ó, e eu lhe concederei, o próprio que vai conceder autoridade semelhante a que ele recebeu do Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. E aí ele concretiza, como ele concretiza todas as cartas do Apocalipse: aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Eu já disse aqui, compreender é ouvir com atenção. Nós estamos vivendo uma geração que não ouve mais. Nós temos uma geração de fé abalada porque não estão mais dispostas a ouvir. Todo mundo quer falar, todo mundo quer se posicionar, mas a gente não quer ouvir. E uma coisa que eu tenho aprendido, que quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Quem não está disposto para sentar, para ouvir, para aprender, não pode se levantar para ensinar. E aí, o ouvir, o compreender o que o Espírito está dizendo à igreja, é algo que tem, querido, tem que ter firmeza na nossa vida, porque assim, se você não ouve, você não consegue desfrutar. E olha só, eu gosto muito desse versículo aqui, ó, Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado os que leem. A leitura traz conhecimento. A leitura traz muito conhecimento. Se você ler a Bíblia, você vai adquirir conhecimento. Se você ler um jornal, você vai adquirir conhecimento, seja ele secular. Se você ler um livro, você vai adquirir conhecimento. Leitura traz conhecimento, seja espiritual, seja filosófico, seja qualquer área. A leitura traz conhecimento, mas ele diz assim, ó, bem-aventurados que ouvem. Bem como os que ouvem. Porque enquanto você lê para adquirir conhecimento, porque leitura não traz fé. Leitura não traz fé, leitura traz conhecimentos, traz sabedoria. Mas agora, quando você ouve, você adquire fé. Quando você ouve, você adquire fé. Porque a Bíblia diz assim, a fé não vem pela leitura. A fé não vem, irmão, por ficar debruçado sobre os livros, não. Ficar debruçado sobre os livros é bom, é maravilhoso, vai te trazer um imenso conhecimento. Mas se você não estiver disposto a ouvir alguém, se você não estiver disposto a ouvir a palavra de Deus, você não terá uma fé genuína. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E ele está dizendo assim, bem como os que ouvem as palavras desta profecia. Olha só, leitura e ouvir. E obedecem às orientações que nela estão escritas, porque o tempo desses eventos está às portas. Isso é maravilhoso, querido. Então ele está dizendo assim, ó, aquele que tem ouvidos, compreenda, ouça, preste atenção o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz lá no livro de Samuel,
que na época de Samuel, naquela época, as visões eram escassas. As palavras daquela época eram raríssimas, as visões eram raras e as palavras eram escassas. Não tinha mais quem falava de Deus, quem tinha visão de Deus. E essa igreja está vivendo uma era que estava andando na Idade Média, vivendo uma corrupção espiritual, uma corrupção da verdade e uma idolatria imensa. A corrupção moral, a corrupção espiritual, todas essas coisas influenciaram para que a igreja de Tiatira ela passasse por esse processo. Mas, fazendo um resumo de tudo isso, Deus espera, como Ele esperou aqui na igreja de Tiatira, que os fiéis se levantassem, que as pessoas se levantassem para poder fazer a obra com amor, com fé, com um ministério abençoado e com uma perseverança maravilhosa. Então, essa é a igreja de Tiatira, uma igreja que tem aí as suas qualidades imensas, né? Eu louvo a Deus por mais essa carta. Eu sei que pelo fato de eu ter demorado tanto aí para passar as outras cartas, um espaço muito grande de uma carta para outra, mas a gente tem procurado aí aprender de Deus, estudar, temos feito alguns cursos aí e tem sido bênção. Eu quero falar sobre a igreja de Sardes. Eu quero ver se ainda hoje é segunda-feira, eu quero ver se ainda hoje, lá por volta de vou falar hoje, não vou falar horário não, porque depois acaba não entrando no horário, aí você fica esperando. Então, ainda hoje eu quero falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes vai ser algo também maravilhoso que nós vamos meditar. Amém, queridos? Eu quero agradecer a vocês que estiveram aí assistindo. Já falei aqui do Alexandre. O Alexandre, ele congregou com a gente, né? Hoje ele não está morando mais aqui no balneário, mas é bom que mesmo as pessoas estando distante, ainda mantém esse relacionamento, porque a amizade não é só para quem está perto. Quando você nutre uma amizade só porque você está perto, então não é amizade. A partir do momento que a pessoa se afasta de você, vai para outro lugar, para outra cidade, para outra igreja, e a sua amizade é afetada, então isso não é amizade. Né? Isso daí é a mesma coisa de você entrar num ônibus, num metrô, num avião, sentar do lado de uma pessoa, puxar conversa com ela ali durante a viagem, mas depois que acabar a viagem, você ir para um canto, ela ir para outro e nunca mais falar. Mas a verdadeira amizade, a gente pode estar onde a gente estiver, a gente vai poder lembrar daquela pessoa. Então tá aí o Alexandre, Deus te abençoe. Espero que você esteja firme aí na presença do Senhor, que Deus te abençoe grandiosamente. Né? A Rosário, lá de Bauru, mandando a paz do Senhor. Rosário, Deus abençoe, paz do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Né? O Adriano Silva. Amém, meu amigo, em nome de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Arlete, Priscila, Deus abençoe. A minha irmã Selma, né, tá ali assistindo, Deus abençoe. O Alberto, fiquei feliz aí, o Alberto lá da Argentina, nós fizemos uma amizade com o Alberto. O Alberto esteve aqui no balneário esse ano agora, junto com o Nestor, com a família do Nestor, a Gra, o Pilo, o Kevin, o Leandro, e nós tivemos o prazer de conhecer o Alberto. Né? Alberto, Deus te abençoe. Eu não sei se esse ano a gente vai poder ir para a Argentina aí nas nossas férias, mas eu quero deixar um abração para você aí, que Deus te abençoe grandemente. Amém? A Andréia, Deus te abençoe, você, o Fábio, que Deus assim abençoe grandemente. Fiquei feliz aí em ver o Fábio falando da palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. É benção que Deus levante os arautos dele aí sobre essa terra para anunciar o reino de Deus.
Amém, meus queridos? Eu quero desejar a você um ótimo dia, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E que toda sorte de bênção, que as qualidades que havia sobre a igreja de Tiatira, esteja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde a cada manhã, em nome de Jesus. Uma ótima segunda, tudo de bom para você e para sua família. Deus abençoe. Amém e amém.